Deixa eu perguntar algo pra vocês. Quem é caloteiro aí, levanta a mão. É, caloteiro. Porque a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Mas ela nos dá uma cláusula de exceção. Só tem uma coisa que nós podemos ficar em débito com as pessoas. Sabe o que é? É o amor. É o amor. É a única coisa que você e eu sempre devemos estar em débito para com os outros. Porque a verdade é que nós nunca vamos amar o suficiente e nem nunca vamos ser amados o suficiente. Sempre estaremos em débito e sempre alguém estará em débito conosco. Eu quero perguntar para você aí, você está em débito de amor para com seu próximo? Será que você pode dizer, não, eu estou em débito, mas mais em débito do que eu deveria? Então nós vamos aprender hoje aí sobre isso aí, como que nós vamos resolver aí essas contas, vamos fazer umas contas aí para não ficar tão envergonhado, tão em dívida para com os nossos irmãos, para com o próximo como geral. Esse é o tema do programa Palavra Viva de hoje. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela rádio web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui para mais um programa Palavra Viva. Eu quero que você já se inscreva aqui no nosso canal. Quando você faz isso, você ajuda o nosso canal a avançar, crescer. Quero também que você deixe aí o seu joinha, pega esse link e já compartilha esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. Joga lá no grupo da igreja, no grupo da família, manda lá no Facebook, no Messenger para os seus amigos, compartilha aí. Você compartilha tanta coisa, compartilha também a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, com certeza será bênção. E não saiam também daí hoje, porque o nosso programa hoje está muito especial. Vamos ter a segunda edição aí, o segundo episódio aí do nosso quadro Palavra Viva Responde, daqui a pouco, então fiquem aí. Vocês mandaram aí perguntas para mim lá no Instagram do nosso programa Palavra Viva Prog, @PalavraVivaProg. Quero que você aproveite e vá lá, nos siga no Instagram. Também, se quiser, me siga lá no Instagram, @Miqueias Alves Souza Cruz. E vocês têm a liberdade para fazer suas perguntas lá. Eu sempre vou estar abrindo lá uma caixinha de perguntas para que você possa interagir juntamente comigo aqui no nosso programa, tirando as suas dúvidas. É um tempo bem interessante, de qualidade, para a gente quebrar um pouco aqui os protocolos do nosso programa e trazer algo diferente para vocês. Então participe, como você pode deixar suas perguntas aqui também nos comentários, que vai ser muito bacana. E eu quero também que você baixe o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva. Nós temos lá um conteúdo abençoado, 24 horas por dia, e o nosso programa que vai ao ar ao meio-dia e às 21 horas. Então, sem perda de tempo, vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida mais um quadro aí do nosso quadro aí falando sobre o Palavra Viva Responde. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191
3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem. Sei que vocês estão aí no frio aí, que nós estamos passando aí. Nem chegamos ainda no inverno de verdade, estamos aí bem agasalhados. Tô aqui com 2 blusas, não é porque tem ar-condicionado não. É frio mesmo, é o frio natural, tudo fechado aqui, tá um frio que, meu Deus do céu. Meia no pé, calça, coberta e ainda assim não esquenta. Mas vamos então aí colocar aí segundo episódio do nosso quadro aí Palavra Viva Responde. E foi bem interessante e vamos rodar aí. Muito bem, meus irmãos, estamos começando mais um quadro aqui, o segundo episódio aqui do nosso quadro Palavra Viva Responde. Nós pensamos nesse quadro aqui porque eu sei que às vezes surge alguma dúvida, o interesse de uma interação aqui no nosso programa. Eu quero que você participe desse quadro e para isso eu quero que você nos siga lá no Instagram. Nós temos aí o nosso perfil do nosso programa lá no Instagram, Palavra Viva Prog, e você pode ir lá mandar sua mensagem. Eu vou abrir sempre uma caixinha de perguntas lá e você pode estar fazendo sua pergunta ou mesmo se você quiser me seguir lá nas redes sociais, no Instagram também, eu sempre coloco no meu Instagram lá essa caixinha de perguntas, né, @MiqueiasAlvesSouzaCruz, e vocês podem fazer as suas perguntas e interagir. Pelo menos uma vez na semana nós vamos estar tendo esse quadro aqui e eu quero que você participe aqui, vai ser bem interessante, bem bacana. E hoje nós temos perguntas aí, então vamos rodar aí a nossa vinheta e nós voltamos já já. Então vamos para as perguntas aí que vocês nos enviaram aí. Eu selecionei algumas aqui para nós falarmos hoje, que eu achei interessante aqui nós darmos uma atenção aqui. Primeiro aí, o que é a pregação expositiva? Vocês que estão aqui no nosso canal, nos acompanhando e têm consumido aqui o conteúdo que nós produzimos, nossas mensagens, o estilo de pregação que eu faço é o estilo de pregação expositiva. O que seria a pregação expositiva? Você pega um texto da Escritura e você estuda aquele texto e interpreta aquele texto à luz do seu contexto, né? E retira dali lições que se aplicam nos nossos dias atuais. Quer dizer, é aquele tipo de pregação que, infelizmente, ainda não é um estilo de pregação que todo mundo gosta, porque pensar é algo que as pessoas não gostam de fazer, e a pregação expositiva exige tanto do pregador quanto do ouvinte, porque você precisa entender que o soberano, o importante é a palavra. Então, a palavra precisa ser pregada, anunciada. Você precisa colocar o texto como prioridade, não as suas experiências pessoais, testemunho pessoal ou qualquer outra experiência, mas única e exclusivamente o texto e o objetivo do autor quando ele escreveu. Então a pregação expositiva, no geral, ela não é muito popular. Ela, infelizmente, não é o estilo de pregação ainda popular. Eu sei que a maioria das pessoas, talvez aqui do nosso canal, são pessoas do meio pentecostal. O meio pentecostal, por anos, né, décadas, adotou como principal estilo de pregação a pregação temática. É quando você parte de um tema. Você escolhe um tema e você desenvolve tópicos e subtópicos daquele assunto, que é um estilo de pregação como qualquer outro, um pouco que exige até mais do pregador no sentido da criatividade, né? O pregador tem que ter
um estilo de pesquisa muito amplo, mas também é um estilo de pregação muito arriscado, né? Dependendo do contexto, o assunto que está sendo tratado pode ser um estilo bem arriscado. Porque às vezes o que se está falando num texto da Bíblia não necessariamente tem a ver quando você une um texto com outro texto da Escritura. Que esse é o estilo temático. Você escolhe um tema, então você vai falar de amor. Geralmente as pessoas pegam aquelas bíblias de concordância bíblica e tudo que tem de amor coloca lá como subtópicos para falar sobre o amor. Isso não é errado, porém, isso pode fazer uma salada também. Pode fazer ali uma salada de fruta de ideias e conceitos completamente opostos. A pregação expositiva ela é mais concentrada num texto, num contexto e tirar aplicações a partir daquilo ali. E o pregador vai desenvolver ali, vai colocar tópicos, subtópicos, de acordo com o que ele está observando com o texto. Esse é o estilo de pregação que eu adotei desde que do seminário também, a gente aprendeu dessa forma, meu professor de homilética já nos ensinou dessa forma, e eu também concordo que esse é um dos estilos melhores. Não é o único certo, eu não estou dizendo isso. Existem outros estilos de pregação que são necessários. Uma pregação temática, dependendo o tema, é super importante e necessário. Que talvez eu não consiga explorar tantos tópicos como numa pregação expositiva. Então, uma pregação temática, dependendo do assunto, ela é eficaz. Porém, como pregação bíblica para alimentar a vida da igreja, a pregação expositiva ela tem um poder muito grande. Vamos supor aqui, nós estamos expondo aqui Romanos. Eu estou expondo verso a verso de Romanos, capítulo a capítulo. Eu estou expondo coisas que talvez eu não fosse expor, eu não fosse pregar, se eu não estivesse seguindo essa agenda da própria palavra de Deus. Então eu não vou escolher ou selecionar os textos que me agradam na pregação expositiva. Eu simplesmente vou pregar aquilo que o texto está dizendo que eu tenho que pregar. E isso é o que muitas vezes deixa as pessoas de aprender certas coisas. Porque quando eu tenho um estilo mais livre, eu tenho a facilidade de escolher os textos que mais me agradam. A pregação expositiva não te dá esse benefício. Você vai pregar aquilo que todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, não tem como pular versículo, pular capítulo, não tem como fugir daquilo que está revelado. Esse é um ponto positivo da pregação expositiva. Segundo, quando se converteu? Eu nasci e fui criado na igreja, né? Eu não sei dizer para vocês quando, em que momento, assim, eu tive uma conversão, como ao testemunho das pessoas que vêm, né, de outro contexto, de outra realidade. Com 12 anos eu me batizei, mas eu sempre nasci e fui criado no contexto cristão, a experiência cristã sempre foi muito clara para mim ali. Eu não sei dizer uma data para vocês a respeito disso. Terceiro, como lidar com o relativismo de todos os conceitos dessa geração? Isso aqui é importante. Nós estamos vivendo no contexto da pós-modernidade, em que não existe mais uma verdade, nesse contexto de mundo pós-moderno. Então, existem verdades no plural. E as pessoas entendem o seguinte: a verdade é uma questão de ponto de vista. E dizem eles que se a verdade é vista de ponto de vista, todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, esse relativismo diz o seguinte: eu não posso ser taxativo com uma opinião sobre determinado assunto porque outro pode pensar de maneira diferente da minha. E na concepção do relativismo não quer dizer que a outra posição esteja errada. Porque o relativismo abraça tudo, aceita tudo. Essa falsa tolerância do tudo. E isso, infelizmente, já entrou dentro do contexto religioso. Entrou dentro das nossas igrejas. O relativismo já tomou conta. Coisas que há 10 anos atrás nós tínhamos facilidade para combater, hoje já não estamos combatendo mais. E não porque a verdade mudou, a verdade continua a mesma, a palavra de Deus. Mas esse politicamente correto, que está sendo quase que uma ditadura nesses últimos dias, essa ditadura do politicamente correto, por isso que existem tantos cancelamentos. Por que essa onda de cancelamentos? Porque a verdade não pode ser dita. Se você tem uma opinião concreta sobre determinado assunto, você vai ser, obviamente, nesse contexto de mundo relativo, cancelado. Porque se um grupo de pessoas pensa diferente de você, ele então te cancela, ele te carimba, ele te preconceitualiza sobre determinado assunto e já era. Você está perdido.
Porque não existe uma verdade. Eles não acreditam que existe uma verdade absoluta. Só o que eles pensam que é verdade. E daí torna-se já contraditório por si mesmo. Quarto, você acredita num avivamento antes da vinda de Cristo? Segundo Malaquias, capítulo 4, que é uma profecia para a segunda vinda de Cristo, sim, eu acredito num avivamento. Talvez não como já aconteceu em outros períodos da história, né? Que nós tivemos grandes períodos da história com avivamentos assim estrondosos. Não sei se da mesma forma como já aconteceu, mas focos, sim. Sempre Deus vai ter os seus. Sempre Deus vai ter os seus. Sempre no meio de uma geração corrompida haverá 7.000 que o Senhor sempre há de preservar. Eu acredito que focos sempre haverão de avivamento. Talvez isso não se maximize totalmente, porque os últimos dias são dias difíceis, né? O amor de muitos se esfriará. Viveremos dias de muito embate, mas sempre haverá um povo. A chama não vai se apagar. Sempre haverá um povo que Deus vai estar guardando, preservando para esses últimos dias. E essa deveria ser a nossa oração, para que isso não viesse jamais se apagar. Qual o pior tipo de igreja? Qual o pior tipo de igreja? Segundo Apocalipse, capítulo 3, é a igreja de Laodiceia. Quando você lê sobre a igreja, né, as cartas, as igrejas da Ásia Menor, e você lê especialmente a carta à igreja de Laodiceia, lá você não tem falso profeta, lá você não tem Jezabel, lá você não tem Balaão, lá você não tem Nicolaíta, lá você não tem, você não tem heresias, você não tem esses tipos de situações. Você olha para a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja perfeita, em tese. É uma igreja perfeita. Ela não tem falso profeta, ela não tem herege, ela não tem heresia, ela não tem nada, ela não tem nicolaíta, ela não tem, problemas sérios, como Jesus trata pontualmente em outras cartas. Só que qual que é o problema da igreja de Laodiceia? É que era uma igreja morna. Era uma igreja morna. Nem quente, nem frio. Qual que é o pior então tipo de igreja? É a igreja morna. Ela nem é 100% fiel, nem 100% infiel. Ela está em cima do muro. Essa é a geração que nós estamos vivendo. É o povo em cima do muro. Eles nem estão fora da igreja, mas também nem estão na igreja totalmente, entregue totalmente. Eles nem negam a Jesus, mas também nem servem a Jesus de todo o coração. Esse é o pior tipo de pessoas. Porque eles estão conformados na sua vida, na sua mornidão. Enquanto que Deus está olhando para essa igreja e está vomitando. Esse é o pior tipo de igreja. É a igreja que Deus rejeita. Porque ela não é nenhuma coisa e ela nem outra. Isso deveria ser um alerta para nós. Porque existem igrejas que têm tudo aparentemente perfeito. Mas elas também não são aceitáveis diante de Deus. Esse aí é mais um episódio aqui do nosso quadro Palavra Viva Responde. Eu quero incentivar você. Semana que vem eu vou fazer mais perguntas aqui. Coloque aqui as suas perguntas nos nossos comentários. Pra gente elevar aqui o nosso debate. Eu sei que vocês têm muitas coisas aí que vocês gostariam de ser esclarecidas aí, perguntas que vocês gostariam de ser respondidas. E eu quero ler aqui os seus comentários e trazer aqui para o nosso debate. Então, vamos dar seguimento aí ao nosso programa. Muito bem, graças a Deus. Então vamos agora partir para a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos no capítulo 13, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos meditar aí nos versos 8 a 10, falando hoje sobre quem ama cumpre toda a lei. Quem ama cumpre toda a lei. Romanos capítulo 13, verso de número 8 a 10 nos diz assim: A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Nós estamos, desde o capítulo 12 aqui,
né? A carta do apóstolo Paulo é dividida em 2 grandes blocos. Primeiro, o apóstolo Paulo, e é comum de suas cartas, ele fazer a exposição da teologia, da doutrina, dos conceitos teológicos a respeito da obra de salvação, da obra de Cristo realizada por nós. Depois ele vem com a parte prática, a ortodoxia, a ortopraxia. Ele vem falar para nós o que nós devemos fazer, afinal de contas, com todo esse entendimento. Uma vez que eu entendi a salvação, que eu sou salvo, que foi feito por mim, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Ele sempre vem com aplicações práticas. E a partir do capítulo 12 aí, ele falou como deve ser aí nosso relacionamento para com Deus, a questão da nossa identidade no corpo de Cristo, as nossas atitudes como novos convertidos, como alguém que nasceu de novo. Capítulo 13, versos de número 1 a 7, ele falou sobre a relação do crente com o Estado, em relação às autoridades, à sociedade como um todo, o seu papel de cidadão no mundo. E aqui ele trata dessa relação agora do homem, do crente, do salvo, para com a lei do Senhor, para com a lei do Senhor, para com a lei, como que deve ser o proceder do homem. E ele aqui, ele está sendo muito breve, porque se você ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, lá ele escreveu extensamente a respeito do amor. Ele escreveu extensamente a respeito do amor, um dos textos talvez mais belos de todo o Novo Testamento no que diz respeito ao amor, uma bela poesia que Paulo escreve ali enaltecendo a questão do amor. E aqui ele foi um pouco até breve, porque o contexto é outro, mas o tema é o mesmo, o tema aqui é o amor. E aqui essa relação, amor e lei, por isso que eu coloquei ainda esse título aí, quem ama, cumpre a lei. Quem ama, cumpre a lei. Então, vamos pensar aqui algumas coisas aqui. R.C. Sproul, no seu comentário bíblico, ele diz as seguintes palavras. É por isso que Agostinho disse, amar a Deus e fazer o que quiser. Se você ama a Deus, você pode fazer o que quiser, porque você vai estar fazendo o que agrada a Deus. É simples assim. Se você realmente ama, você estará satisfeito com o que lhe agrada. E o que lhe agrada nos é revelada em sua lei. Eu gosto dessa expressão aqui, que Agostinho fala, e aqui R.C. Sproul comenta no seu comentário. Ele diz, amar a Deus e fazer o que quiser. Se você ama a Deus de maneira clara, genuína, real, conforme a palavra de Deus, você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade para fazer o que você quiser e vai ser aceito por Deus. Por quê? Porque se você faz aquilo que é da vontade de Deus, amar é fazer a vontade de Deus. Quando você ama a Deus, como a palavra de Deus nos diz que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, nós podemos fazer o que quisermos. O amor é o cumprimento de toda a lei. Ainda George Wilson, ele escreve, a lei dá conteúdo ao amor. O amor dá cumprimento à lei. A lei prescreve a ação, mas é o amor que constrange ou motiva a realização da ação envolvida. Isso aqui é fundamental. Vou até ler de novo para você gravar isso aí. A lei é o conteúdo do amor. O amor dá cumprimento à lei. A lei prescreve a ação, mas é o amor que constrange ou motiva a realização da ação envolvida. Isso aqui é de fundamental importância. Quando você entende que a lei do Senhor, ela revela o querer de Deus para nós, porque qual que é o principal mandamento? O principal mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as suas forças, seu pensamento, tudo. Então, o que é pecar? Pecar é não amar a Deus. Pecar é não amar a Deus. Porque se você ama a Deus, você faz todas as outras coisas.
todas as outras coisas passam a acontecer. Se você cumpre o primeiro mandamento, se você cumpre a primeira tábua da aliança, seu amor para com Deus, você cumpriu toda a lei. Você tem condições de fazer tudo o que Deus quer, porque o resto vem a reboque. Então, quando nós nos dispomos a cumprir a lei, sem pensar no amor, estamos assinando nossa derrota. Mas quando decidimos amar, triunfamos, pois quem ama cumpre toda a lei. William Hendricks, ele sintetiza muito bem o amor quando ele explica assim, que cada mandamento negativo não fará isso. Está no bojo de um mandamento positivo, portanto, eis o significado, você amará. E por isso não cometerá adultério, mas preservará a sacralidade dos laços conjugais. Você amará, e por isso não matará, mas ajudará o seu próximo a conservar-se vivo e bem. Você amará, e por isso nada furtará que pertence ao seu próximo, mas antes protegerá suas possessões. Você amará, e como resultado não cobiçará o que pertence ao seu próximo, mas se alegrará no fato de que ele possui algo. Então veja bem, quando você ama, você consegue cumprir toda a lei. Quem ama não adultera, quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não cobiça, quem ama não diz falso testemunho. Por quê? Porque você é regido pela lei do amor. O amor constrange você a fazer aquilo que é correto, aquilo que glorifica a Deus. Se nós entendermos que no bojo de tudo está o amor, a essência de tudo é o amor, a cola que une todas essas coisas é o amor, nós vamos estar dando murro em ponto de faca, nós vamos estar caminhando na contramão daquilo que Deus quer para nós. O que Deus quer de nós? O que Deus exige de nós? Ele exige de nós que nós o amemos. O que Ele quer de mim? O que Ele quer de você? Eu quero que você me ame. Eu quero que você me ame. E o amor de Deus, ele é constrangedor. Não tem como. Uma vez que você entendeu o evangelho, uma vez que você entendeu a palavra de Deus, você não vai amar a Deus. Amar a Deus é só o que nós podemos fazer. E ainda assim nós falhamos. Falhamos para com Deus e falhamos para com o nosso próximo. Ainda assim nós queremos economizar em amar. Por isso que Paulo diz aqui, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Nós não podemos economizar no que diz respeito ao amor. Porque ainda que nós dessemos tudo que nós venhamos ter, ainda não ia ser suficiente. Ainda estaríamos em dívida, tanto para com Deus como para com o nosso próximo. Porque o amor não pode ser calculado. O amor não pode ser contabilizado. Não, hoje eu já amei suficiente você. Amanhã é outro dia. A minha cota por hoje já bateu o teto aqui. Não existe isso. Nem para com Deus, nem para com o próximo. E ainda assim nós temos a capacidade de querer o que? Reter. Quando que a única coisa que nós deveríamos fazer, estar preocupados realmente fazer, é que Deus nos ajude a amar. Amar a Deus cada dia mais, como Ele é, por tudo que Ele já fez por nós e continua fazendo e irá fazer, bem como o nosso amor para com nossos semelhantes, para com nossos, não só os irmãos da fé, mas os que também não são irmãos da fé. Já passamos, por exemplo, do capítulo 5 de Romanos, quando diz que o Espírito Santo de Deus derramou em nosso coração que o amor de Deus. O salvo, ele teve um encontro com o próprio amor. Jesus é o amor encarnado. Por isso que eu bato muito nessa tecla. É impossível você dizer que teve um encontro com Jesus se você não consegue amar. É impossível. Como que eu tive um encontro com Jesus e aí eu não consigo falar com meu irmão? Eu não consigo ter comunhão com o próximo. Eu não consigo agradar a Deus e cumprir a sua palavra. Você teve encontro com o amor. O amor te amou. O amor morreu no seu lugar. Derramou sangue.
E não foi um amor de palavras, foi um amor concreto. Morreu quando nós éramos ainda pecadores. É um amor sacrificial, amor de provas, de fatos. Não é blá blá blá. Não, ele morreu. Ele nos deu a justificação. Ele tirou de nós a culpa do pecado. Ele quitou a nossa dívida para com Deus. Nós temos hoje paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos adotados da família de Deus. Que amor é esse? E aí você diz que você não consegue amar? Nós temos que conseguir amar. Nós temos que conseguir amar, cumprir a palavra de Deus. Quem ama, cumpre toda a lei. Deixa eu dizer uma coisa, já falei isso outras vezes, mas vale repetir. Você consegue dar um tapa na cara da pessoa que você mais ama e ficar de boa? Você consegue? Eu sei que tem pessoa que consegue. Não sei como, mas tem. Mas, por exemplo, tem como você dar um tapa na cara da sua mãe? Eu sei que tem gente que faz isso. A esposa dá um tapa na cara do marido, o marido dá um tapa na cara da esposa, da pessoa que você mais ama. Pensa aí na pessoa que você mais ama na sua vida todinha. Você consegue levantar a mão para essa pessoa e dar um tapa na cara dela? Se você ama ela de fato, você não consegue. Porque você ama. Você respeita. Há um vínculo que não pode ser quebrado. E quando você faz, e às vezes não precisa ser nem um tapa, uma palavra que você fala pra pessoa que você ama e você sabe que ela se ofendeu com aquilo ali, aquilo dói o seu coração. Era melhor ter dado um tapa. Talvez seria mais fácil de buscar uma costura ali pra resolver o problema. Não. Uma palavra às vezes já é suficiente, já vale como um tapa. Você ofendeu, você entristeceu a pessoa que você ama. Consegue fazer isso? Essa é a lei. Essa é a diferença da graça para a lei. Dispensação ou aliança da graça para a aliança da lei. A aliança da lei é a aliança da graça. Na aliança da lei, quando você cometia um delito, um erro, uma falha, você era o que? Era réu de todos. Tropeçou em um, já era. Acabou para você. E na aliança da graça? Na aliança da graça, sua dívida foi quitada. A lei já não é mais seu problema. Só que quando você peca agora, é como se você estivesse dando um tapa na cara de Jesus. É como se você estivesse cuspindo em Jesus. É como se aquele chicote que foi cravado nas suas costas com um pedaço de ossos e arrancou pedaço de carne, estivesse sendo lançado em Jesus. Quando nós hoje pecamos, nós pecamos contra o amor. Nós pecamos contra o amor. É muito mais doído, porque o amor de Deus nos constrange. Por isso que quem ama cumpre toda a lei. Se tem uma coisa que nós deveríamos orar a Deus é: Senhor, me ensina a amar. Porque amor na Bíblia é mandamento, amor na Bíblia é um amor sacrificial, é algo divino. O amor bíblico, o amor ágape, ele tem que vir do céu para a terra. Porque não pode ser autoproduzido pelo coração humano. Tem que vir do céu. O ser humano por si mesmo é incapaz de amar. Mas porque Cristo nos amou. E amor é uma questão de correspondência. Eu fui amado para amar. Eu fui atingido por esse amor e eu ajo em retribuição a esse amor. É por isso que nós amamos Deus. Nós o amamos. 1 João 4,19. Porque ele nos amou primeiro. Que nós venhamos aprender isso. Que essa palavra venha ficar no meio do teu coração. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez.
Tchau, tchau.